também colocar o Kazan aqui para fazer uma gravação de backup. Bom, caso queiram me fazer alguma pergunta, manda um chat, por favor, pedindo atenção, que eu vou colocar o microfone para melhorar a qualidade do áudio, e ele inibe a saída do meu alto-falante aqui, tá? Bom, então, ontem, pessoal, a gente começou, né, a sintetizar os controladores de torque eletromagnético. A ideia, né, era que a gente conseguisse entender, né, ou conseguisse analisar a estrutura desse bloco unitário que a gente tem trabalhado e tem apresentado nas outras aulas, e também que a gente possa projetar essa estrutura, não só analisar, como sintetizar, construir a solução para a regulação de torque eletromagnético. Tá? Então, essa solução de regulação passa, né, por um controlador, né, que vai criar o comando de tensão que for necessário para que a gente consiga zerar o erro de torque. E ela passa, né, por um atuador, que é quem vai tomar o comando do mundo de sinais e converter esse comando em um sinal no mundo de potência. No caso aqui é o nosso conversor eletrônico de potência, né, a nossa eletrônica de potência que vai fazer isso. Né, também com uma dinâmica muito mais rápida do que a das malhas externas, né, que criam comando para ela, como é obrigatório nesse tipo de solução, né, as malhas mais internas têm que ser mais rápidas do que as mais externas. Então, para as malhas mais externas, ela tem ganho unitário. E esse sinal de tensão vai ser aplicado nos terminais elétricos da máquina, né, a máquina vai ter a sua dinâmica, a gente está até levantando essa dinâmica, modelando essa dinâmica, e pela sua dinâmica ela vai desenvolver torque eletromagnético no eixo, tá? E a gente vai realimentar esse sinal de torque de alguma maneira, tá? Então poderia ser, né, com um sensor de torque acoplado no eixo, mas eu comentei com vocês, né, que o sensor de torque ele é caro e ele é difícil de instalar. Então nós estamos tentando aprender com o modelo da máquina, né, já que é uma máquina, que é um sistema de conversão de energia e que os sinais elétricos interferem nos magnéticos, que interferem nos mecânicos, né, e vice-versa, ou seja, todo mundo interfere em todo mundo. Então a gente está querendo aprender do modelo, estamos perguntando ao modelo o seguinte: olha, será que, né, nesse sistema multivariáveis, né, com sinais nos mais diversos formatos, elétrico, magnético, mecânico, será que eu não consigo chegar ao sinal de torque por alguma outra variável que seja mais fácil e mais barata de medir? Então essa é a pergunta que a gente está fazendo ao modelo da máquina, né, e se a gente tiver uma resposta satisfatória, nós vamos poder implementar o nosso controlador de torque do jeitinho que a gente está querendo, só que regulando alguma variável que seja associada ao torque, tá? E não necessariamente o torque mesmo, né, para que a gente não tenha que medir o torque. Então essa é a estratégia, né, é o goal nosso, é o objetivo que a gente tem. E aí, então, a gente começou a modelar a máquina de corrente contínua, para, né, ter as equações do modelo e ver se a gente consegue chegar no torque eletromagnético por alguma outra variável da máquina. Bom, então, a gente apresentou a estrutura da máquina, né, ela tem um estator chamado de circuito de campo, que é esse que está alimentado com esses fios em marrom, né, ele cria um campo magnético orientado aqui na horizontal do nosso desenho, né. Além disso, a gente tem um circuito que rotaciona com a máquina, que é o circuito rotor, que também no contexto da máquina de corrente contínua é chamado de circuito de armadura, né? E a gente
viu ontem que para otimizar a nossa relação newton-metro por ampere, tá, ou newton-metro por quilograma, ou seja, aqui é extrair o máximo possível de torque da máquina para cada 1 ampere de alimentação dela. Tá? Isso é altamente desejado, porque esses amperes de alimentação aqui, ó, eles vêm do conversor eletrônico de potência, que é caro. Tá? É o item de mais tecnologia aqui no sistema, e ele é bem caro. E quando você compra um conversor eletrônico de potência, você está comprando uma fonte de corrente. Então, quanto menos corrente o seu acionamento exigir, menor o conversor, mais barato ele fica. Tá? Então, ter uma alta relação newton-metros por ampere é interessante demais. E também a gente quer, né, que o motor não seja exageradamente pesado, grande, né? Inclusive peso aqui vai acabar impactando em volume também, né? Então a gente propôs, né, otimizar essas relações, alocando os ímãs responsáveis pela produção de torque na posição aonde a força de atração entre eles é máxima, que é a 90 graus. Tá? E aí, para ter esse ímã do circuito de rotor ou de armadura a 90 graus, a gente precisava dispor as linhas de corrente que o criam da maneira que nós mostramos ontem. Então, metade do círculo do rotor com linhas de corrente saindo aqui do plano do desenho, e metade do círculo do rotor, a outra metade, com linhas de corrente retornando para, né, ou entrando aqui no plano do desenho. Bom, e como a máquina ia rodar, né, a gente ia perder essa orientação, né, ou seja, na hora que um condutor passasse, né, dessa linha média vertical aqui do rotor, né, se a gente não fizer nada, ele vai continuar com suas linhas de corrente na mesma orientação, e a gente vai atracar o polo norte do rotor com o sul do estator, né, o norte da armadura com o sul do campo. Então a gente buscou uma solução que permitisse comutar a corrente quando ela passasse, quando o condutor daquela corrente passasse por uma linha do espaço, né, que é a linha do eixo magnético do circuito de armadura. Então, para promover essa ação, a gente apresentou uma solução chamada de comutador. Né? O comutador ele é constituído por escovas de carvão que operam estacionárias, elas não se movem, e elas são conectadas com lâminas metálicas que se movem junto com o cilindro do rotor e com a espira que se conecta a ele. Ok? Então a gente viu a ação desse comutador aqui, fazendo um filminho, né? A gente colocou a configuração eletromagnética da máquina, né, aqui no circuito de armadura, em diversas fotografias. Então a gente foi fotografando a máquina em diversos instantes e vimos aqui que o computador sim é competente para não deixar, ou para garantir que as linhas de corrente em cada metade do espaço elas sempre estejam no mesmo sentido. E que, né, quando essa linha de corrente, quando o ímã da armadura fosse atracar com o ímã do campo, né, essa estrutura de comutação troca o sentido da corrente, tá, dos condutores e inibe o atracamento dos ímãs. Bom, aí nós explicamos, né, que a excursão do ímã do estator estava muito grande, estava 180 graus, a gente começava com ele aqui na horizontal para a direita, acabava com ele na horizontal para a esquerda. E isso, né, fazia com que o nosso torque fosse pulsante. E torque pulsante é algo severamente não desejado, sabe? Ninguém quer mexer com torque pulsante, tanto pela qualidade do produto que vai ser tracionado por essa máquina, quanto por problemas severos de manutenção que isso traz, tá? Especialmente vibração.
Então, ninguém quer mexer com torque com essa característica. Bom, então, o que a gente propôs? Olha, a gente olhou e falou o seguinte, o comutador, sim, a solução de comutação é competente. Tá? Ela realmente entrega o que a gente esperava, só que o sinal de torque ainda não está bom. Como que eu resolvo isso, né, preservando o comutador? Então, a gente avaliou, né, que a grande excursão do fluxo magnético, essa excursão de 180 graus, ocorria porque a gente estava com somente 2 lâminas de comutação. Né? Então, a gente tinha que esperar um tempo muito grande, né, ou uma excursão angular muito grande, para que houvesse a comutação, para daí a gente cessar a excursão do fluxo de armadura. Então, nós propusemos promover a comutação, né, sem ter que esperar essa excursão de 180 graus. A ideia era promover uma comutação, né, com uma excursão angular menor. E isso, né, seria possível se a gente aumentasse o número de lâminas do comutador. Então, foi o que a gente começou a abordar ontem. Tá? Então, a gente até fez, né, algumas, a gente até mostrou uma proposta que era necessária, né, esse desenho aqui era necessário para construir uma resposta a uma pergunta que o João tinha feito no final da aula. Então, para construir essa resposta com qualidade, a gente precisava do desenho. Eu queria repetir ele hoje, né, construindo o circuito aqui com vocês, para a gente, então, encadear, né, as análises e modelagens da aula de hoje. Tá? Então, nós vamos aqui, né, destacar de novo as 2 escovinhas de carvão. Que são conectadas à fonte de alimentação do circuito de armadura. Então, aqui a gente tem o positivo da fonte e o negativo, né, que impõe aqui a tensão do circuito de armadura. Vamos desenhar as lâminas, né? Então, a gente propôs aqui, ao invés de termos 2 lâminas, que a gente passasse a ter 4. Então, 1, 2, 3, 4. Cada uma delas ocupando mais ou menos 90 graus, tá? Não pode ser 90 graus exatos, porque a gente não não convém, né, que a gente tenha um curto-circuito entre as lâminas. Ok? Essas lâminas, né, vamos colocar números nelas para a gente poder ter uma análise aqui mais tranquila. Lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3, lâmina 4. Ok? A gente vai, então, conectar essas lâminas a espiras. Tá? Igual a gente fez ontem. Aqui a gente está com a visão frontal, né? E aqui, mais ou menos no meio da lâmina 1, a gente vai conectar o primeiro lado da primeira espira. Vou chamar de espira A, igual a gente fez ontem. Tá? Vamos dizer que a espira esteja projetada para trás do plano da tela aqui do computador. Então, a corrente vai entrar aqui, tá? Considerando o modo motor. Então, ela teria que sair da fonte de alimentação nesse sentido, né, para que a fonte a fonte elétrica estivesse entregando potência à carga. Então, ela teria esse sentido, essa corrente vai passar aqui na escovinha, chegar na lâmina, chegar no condutor, e como a gente, por premissa, né, tem considerado a espira para trás desse plano aqui da tela, então ela vai ter que entrar na tela. E aí, moçada, nós propusemos ontem, né, que a gente vai começar a espira em um lado e terminar a espira com um outro condutor a 180 graus, e aí a corrente dele vai ter que vir do fundo para frente, tá? Então seria o condutor A', o segundo condutor da espira A,
e ele teria que ter a corrente nessa configuração. Para essa montagem funcionar, né, nós vamos ter que seguir um padrão de conexão das espiras com as lâminas, que vai ser o seguinte, ó, a gente vai começar com uma espira em uma lâmina e terminar com essa espira na lâmina vizinha. Tá? Onde terminou uma espira, começa a próxima. Então, aqui a gente vai começar com a espira B. Né? E aí, ó, vem a corrente, né, lá do fundo para a tela do computador aqui, ela vai circular. Então, o único caminho que ela tem para circular é esse, né, para poder chegar de novo no terminal negativo da fonte. Ela vai chegar aqui na lâmina 4, não tem como ela fluir por esses caminhos, né, que eles são abertos, não tem, a impedância aqui é altíssima, então ela vai seguir para cá, ó. E aí chegando no condutor B, né, as espiras estão para o fundo da tela, ela vai ter que entrar, né. Seguindo o nosso padrão de montagem, o condutor B começa de um lado, aqui, termina 180 graus depois, tá no o outro lado da espira, né, o outro condutor, a espira tem dois lados na extensão longitudinal, o lado B e o lado B'. Bom, seguindo o mesmo padrão de montagem, né, se a espira B começou aqui na lâmina 4, ela vai terminar na 3, o mesmo padrão que a gente usou aqui na espira A. Ok? E aí aqui, então, a gente teria o retorno da corrente desse circuito, né, composto pelas espiras A e B, para o negativo da fonte. Tá? Aqui, quando a corrente chegasse, né, do condutor B', o único caminho que ela tem para percorrer é esse, ó, é chegar no condutor, passar pela lâmina, da lâmina passar pela escova e da escova passar no condutor. Né? Bom, e aí nessa proposta a gente tem um probleminha que é o seguinte, ó, quando a lâmina 2 tiver em contato com a escova da esquerda ou da direita, o circuito estaria sem alimentação, porque a lâmina 2 não está conectada a nenhuma espira. Tá? Então, nós vamos ter que lançar, né, mais um conjunto de espiras que garanta para a gente que com qualquer lâmina conectada nas escovas, a gente sempre tem um circuito alimentado. Né? Isso é importante para evitar arco elétrico entre essas lâminas e para evitar também pulsação de torque, né, que é algo altamente indesejado em sistemas mecânicos. Ok? Então, vamos criar, então, uma outra bobina paralela a essa, que a gente criou agora, né? O que a gente fez aqui foi isso aqui, a gente saiu do positivo da fonte, ó, e criamos uma bobina com as espiras A e B, e voltamos no negativo. Aqui está a espira A, aqui está a espira B, elas foram conectadas em série, né, entre o positivo e o negativo, tá? Envolvendo as lâminas 1, 3 e 4. Então, a gente vai criar uma outra bobina paralela que envolva a lâmina 2, ok? Então, para isso, pessoal, a gente vai começar aqui. Tem mais de uma forma de se fazer esse projeto, tá? Então, aqui é uma proposta que incorpora, né, todas as condições de contorno que a gente tenha. Tá? Então, essa nossa aqui, ela é uma possibilidade, algumas máquinas são montadas assim, e ela nos explica, né, todos os cuidados técnicos que a gente tem que ter num projeto desse. Ok? Então, aqui a gente vai começar uma espira C. Né? Observe que uma espira está começando, ela termina na lâmina que está vizinha, né, no sentido anti-horário. Ok? Então, já que a gente quer
uma espira, né, conectada à lâmina 2, nós vamos começar com ela na lâmina 3, né, para seguir o mesmo padrão de bobinagem. Então vai estar aqui, ó. E aí nós vamos terminar essa espira com um condutor C' a 180 graus. Né? Essa espira C começou na lâmina 3, então a gente vai acabar com ela na 2, né? Que tem sido o padrão que a gente tem feito. Né? Aqui, pessoal, então, vai nascer, né, aqui na lâmina 2, uma nova espira, a gente vai chamar de D. Ela vai ser alocada na máquina, né, de tal forma que outro condutor dela, que é o D', apareça aqui a 180 graus, né, e já que ela começou na lâmina 2, ela vai terminar na lâmina 1, seguindo o nosso padrão de bobinagem. Ok? Então, essa proposta aqui funciona bem. Né? Agora, todas as lâminas estão na mesma configuração, né? Estão ligadas aqui a dois condutores. A gente tem continuidade da alimentação independente da lâmina que está conectada na escova. Vamos agora verificar, né, se a gente teve sucesso em restringir a faixa angular de excursão do ímã de armadura, para melhorar a qualidade do sinal de torque. Tá? Completando o circuito, pessoal, aqui também é um detalhe, ó, esse condutor D', ele está conectado aqui ao positivo da fonte, ó, então vai, né, como a gente assumiu aqui por premissa a operação em modo motor para essa análise, a corrente vai ter que vir nesse sentido, né, a corrente de armadura, e ela vai, já está até desenhada aqui, ó, uma parte dela vai vir aqui para o condutor D', ó, passar aqui, né, e esse condutor ele está projetado ao fundo do plano da nossa tela. Então a corrente vai entrar aqui, ó. O condutor D, que vai receber essa corrente, vem do fundo para a frente, então ela aparece aqui, tá? Não tem outro lugar para essa corrente seguir que não seja aqui, ó. Tá? E ela vai chegar aqui na lâmina 2. Na lâmina 2, ó, também não tem outro lugar para essa corrente seguir. O circuito é isolado, né, a lâmina 2 é isolada aqui nas suas duas extremidades, então ela vai ter que vir para a espira C. Chegou na espira C, ela está projetada aqui para trás do plano do nosso desenho, então vai chegar no condutor C' e ele volta aqui para o condutor C, né, que vem do fundo do desenho para frente. E aí o único lugar, né, o único caminho, o único sentido possível para essa corrente é esse aqui, ó, onde ela chega na lâmina 3, e ao chegar na lâmina 3, ela passa pela escova e volta ao negativo da fonte. Tá? Então nós criamos ali, ó, um circuitinho paralelo com essa espira C que está em série com a D. Foi o que a gente fez. Espira C e espira D. Tá? Então é isso que está configurado aqui nesse desenho. E aí, pessoal, se a gente aplicar a regra da mão direita, deixa eu ver a cor que a gente usou para o ímã ontem, que foi vermelho. Então, se a gente aplicar aqui a regra da mão direita, né, nesses condutores, a gente vai observar que o ímã criado por eles está orientado para cá, ó. Opa, fala, Gustavo. Professor, no caso, então, por que a gente põe em série em vez de ser em paralelo? Por que na construção a gente constrói na bobinagem em série?
Aqui, ô Gustavo, foi porque a construção em série deixaria uma das lâminas desconectadas, sabe? A rigor, tá? Essas espiras, né? Se você tirar as escovas de carvão, essas espiras estão em série. Onde começa uma, ela termina, no final da A, começa a B. A B termina. No final da B, começa a C. A C termina. No final da C, começa a D. A D termina. No final da D, começa a A. Tá vendo? Então, se a gente tirasse as escovinhas de carvão, que são as azuis, tá? Você ia ver uma conexão em série dessas espiras, tá? Só que para conseguir alimentar o conjunto com o efeito comutador, a gente teve que dividir essa conexão no meio. Então acabou virando uma conexão série de duas espiras em paralelo com a série de outras duas. E essa conexão, Gustavo, ela vai rodar, inclusive. Então daqui a pouco vai estar B em série com D e C em série com A, na hora que ela rodar. Tá? Depois, na hora que rodar mais, vai estar aqui, na hora que a gente promover essa rotação, ficou B com D, na hora que rodasse, C com A, depois vai ser A com B e C com D, entendeu? Então, esse é um circuito que, inclusive, a configuração dele vai mudando. Tá? Não teria como a gente ter o efeito comutador com todo mundo em série de uma vez. Entendeu? Entendi. E aí, é porque eu tava na dúvida, assim, também se um enrolamento não estaria isolado do outro, então não tá não, né? Tá não. Ah, tá, não, beleza. Você viu aqui pelas setinhas vermelhas, né? A gente começou do positivo da fonte e fomos até o negativo, todo mundo conectado em todo mundo. Uhum. Entendeu? Entendi. Não, beleza. Beleza. Valeu. Bom, então aqui, moçada, a gente teria, né, no instante inicial, o nosso campo de armadura, o nosso ímã, orientado dessa maneira. Considerando o mesmo sentido de rotação, vou apagar porque eu queria que esse desenho fosse feito um do lado do outro para facilitar o nosso raciocínio, né? E ontem a gente considerou que essa máquina estaria rotacionando em sentido anti-horário, né? Então vamos promover essa rotação e observar o que acontece com o sistema eletromagnético, qual que é a excursão do ímã, qual é o sentido das correntes e se a gente vai ter sucesso no efeito de comutação com essa nova estrutura proposta. Tá? Então eu vou promover aqui, né, cada lâmina dessa tem mais ou menos uns 90 graus, eu vou rodar elas de 45 graus, eu vou colocar essa lâmina 1 e a lâmina 3, né, o meio da lâmina bem na linha das escovas. Tá? Vamos ver como se configura o circuito nessa circunstância. Opa, fala, Gustavo. Ô, Léo, só uma coisa. Aí, para esse esquema de quatro lâminas aí, ainda continua com aquela regra do gap ainda não poder ser. Como é que é a regra? Ele não pode ser maior do que o tamanho da escova, não? Continua. Continua, né? Então, beleza. Continua porque, caso fosse, a gente teria um intervalinho de tempo onde o circuito não estaria alimentado. Exatamente quando o gap estivesse passando na face da escova. Tá?
Aqui no desenho, Gustavo, às vezes a escala, né, não deixa algumas coisinhas muito claras, mas aqui eu estava querendo destacar que elas são isoladas eletricamente. Então, eu dei uma exagerada no gap aqui, só para que esse efeito ficasse bem notório na visão de vocês. Tá? Então, parece que alguns deles chegam até a ser maior que a escova, mas não pode ser não, tá? Quando a máquina é montada, assim, uma lâmina dessa dá uma distância pequenininha uma da outra, tá? Elas são bem próximas. E pode acontecer de ter as quatro lâminas encostadas na escova ou não? Pode acontecer de ter duas vizinhas. Por exemplo, Sim, tipo, duas de um lado e duas do outro que eu falo. dá, pode acontecer. Pode acontecer. E aí, o, o- quando a gente coloca várias lâminas, tá? Já antecipando aqui uma conclusão que a gente vai tirar na aula, quando você quer restringir bastante a excursão do ímã de armadura e ficar quase a 90 graus do ímã de campo, a gente coloca muitas lâminas. E aí a gente usa uma escova de carvão, a escova ela passa a ter uma largura apropriada para tocar uma lâmina e potencialmente não bater curto entre duas. Uhum, entendi. Mas se não for tomado esse cuidado, pode acontecer o que você sinalizou. Entendi. Ah, Entendeu? beleza. Beleza. Beleza, valeu. Valeu. Então aqui, moçada, promovendo, né, essa rotação de 45 graus em sentido anti-horário, a gente teria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Lâmina um, lâmina 2, lâmina 3 e a lâmina 4. Até dar uma melhorada aqui no final. Tá? Lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3, lâmina 4. Né? Bom, os condutores que se conectam a cada lâmina não mudam, né? O conjunto rotaciona de maneira solidária, todo mundo roda junto, tá? Então, como a gente tinha alinhado os condutores mais ou menos no meio da lâmina, isso vai continuar valendo. Tá? Vou puxar um pouquinho de lado aqui só para não carregar o desenho. Então, aqui a gente vai ter o condutor A e o C', tá? Mais ou menos aqui no meio da lâmina 4 vai ter o B e o D'. No meio da lâmina 3, aqui ó, o A' e o C. Vou criar um espacinho aqui. E no meio da lâmina 2, o B' e o D. Ok? E aí, fechando as demais conexões, né? Da lâmina 2 vinha uma conexão com o C', tá? Da lâmina 1 vinha uma conexão ao D',
Da lâmina 2, vinha uma conexão. Do 2 nós já fizemos as duas, tá? Da lâmina. Tá, acho que eu errei aqui, ó. A C, aqui eu fiz errado. Ela deveria vir conectada à lâmina 3, né? E a linha a essa aqui de trás. Só corrigir aqui, ó. C na 3 e a B linha também na 3. Ó. A linha viria na 4. Aí aqui a gente fecha a conexão da máquina. As correntes continuam no mesmo sentido, né? A lâmina 1 e a lâmina 3 estão conectadas nos terminais positivo e negativo da fonte, respectivamente. Né? Com a premissa de operação em modo motor, então a corrente tem que sair aqui nessa orientação do terminal positivo e voltar nessa orientação aqui no terminal negativo. Então, o sentido das correntes permanece o mesmo da outra análise. Né? E com esse sentido de corrente aqui, o que a gente vai observar com o nosso campo magnético? Ele vai ter rodado 45 graus, né, acompanhando as fontes de força magnetomotriz que criam esse campo. Tá? Então a gente vai ver um campo magnético, mais ou menos aqui no meio, tá? Entre essas linhas de corrente com polaridade oposta. Tá? Então a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Então aqui vai ser o nosso fluxo no circuito de armadura, ΔT depois. Tá? Bom, eu queria então complementar essa rotação, né, com mais uma fotografia, quando a espira 1 e 3 estivessem prestes a perder o contato com as escovas do comutador. Então vamos escrever aqui. Aqui estão as duas escovinhas. Tá? Então a gente vai trazer, né, essa ponta aqui da lâmina 1 bem para a borda da escova. E essa ponta aqui da lâmina 3 também bem para a borda da escova. Ok? Vamos numerar as lâminas para não perder o raciocínio. E 2. Tá? Então, a configuração elétrica do circuito é a mesma. Tá? A gente tem ainda, né, nesse terceiro desenho, né, a lâmina 1 conectada ao positivo da fonte, a lâmina 3 conectada ao negativo. Ainda vale a premissa, né, de operação em modo motor, então a polaridade das correntes, né, com relação aqui à fonte de alimentação, ao sinal de tensão da fonte de alimentação, tem que ser essa aqui que eu estou desenhando. Tá? Os condutores vão rotacionar solidários às lâminas e ao próprio rotor, então eles vão aqui continuar se posicionando com relação ao meio das lâminas. Tá? Então aqui a gente vai ter o A e o C'. Do outro lado eles retornam, né? O A' e o C.
com a lâmina 2, nós temos alinhados o B' e o D. Sendo até que o D está conectado nela. E com a lâmina 4, a gente tem o alinhamento dos condutores B e D', estando o B conectado aqui na lâmina 4. Então, finalizando as demais conexões e colocando as orientações das correntes, nós teríamos o seguinte, ó. Conector C na lâmina 3. O C conecta aqui no B'. O D' está na lâmina 1. O C' na lâmina 2. Faltou só o A', que está na lâmina 4. Aqui, tá? Então, temos todos conectados e os condutores continuam com as mesmas conexões elétricas que eles tinham antes. Tá? Então, os sentidos das correntes não se alteram. Ele vai ter isso aqui, ó. Tá? E, né, o nosso campo magnético vai estar no meio aqui, né, da região de condutores concorrentes saindo do plano para condutores concorrentes entrando no plano. Então, a gente vai ter, moçada, um campo magnético orientado mais ou menos para cá, ó. Então, está aqui o fluxo, né, no circuito de armadura, no instante inicial, mais um tempo de comutação, ele está prestes a comutar. Tá? Se ele rodar mais um pouquinho, a lâmina 1 perde o contato e quem ganha o contato com a escova é a lâmina 2. E a lâmina 3 perde o contato do lado de cá e quem ganha o contato é a lâmina 4. Tá? Bom, vamos ver então se a gente vai conseguir, né, retornar o ímã para essa configuração aqui após a comutação, né, que era o nosso objetivo, que caso a gente consiga, nós teremos limitado a excursão do ímã a 90 graus. Tá? Então, enquanto a lâmina 1 e 3 estão encostadas nos terminais do alimentador, a gente fez uma excursão de 90 graus no ímã. Na hora que elas perdem o contato, a gente volta com ele 90 graus para trás e ele vai excursionar de novo só mais 90 graus. Então, a excursão dele ficaria sempre limitada a uma faixa de 90 graus com essas quatro lâminas, ao invés de 180 graus, que é o que a gente teve aqui com duas lâminas, que é o efeito que a gente estava querendo melhorar. Tá? Então, da direita até a esquerda, 180 graus de excursão. Então, vamos fazer, né, uma última análise desse sisteminha, né, para apreciar o efeito da comutação. As escovinhas continuam aqui. Aqui estão as conexões aos potenciais do alimentador da armadura. Continua, né, a nossa rotação em sentido anti-horário. E com essa rotação, agora, nós teremos essa ponta aqui da lâmina 2 encostando na escova do terminal positivo. Então, a gente vai passar a ter alguma coisa assim, ó. Com a lâmina 2. As demais lâminas, seguindo a sequência de montagem, estariam assim, ó. Lâmina 1, lâmina 1, lâmina 4 e lâmina 3. Vamos escrever para a gente não se perder.
2, a da frente é a 1, na frente da 1 é a 4, e a frente da 4 é a 3. Aqui, ó. Tá, então seria essa configuração. Os condutores, né, conectados aqui mais ou menos no meio de cada lâmina, eles prevalecem, né, eles giram solidários com a lâmina. Então, na lâmina 1, a gente tinha o condutor A e o C'. Na lâmina 4, né, alinhados aqui com o meio da lâmina 4, o B e o D'. Alinhados com o meio da lâmina 3, o A' e o C. E alinhado aqui com o meio da lâmina 2, o B' e o D. Tá? Bom, continua valendo a premissa de operação em modo motor. Tá? As conclusões que nós estamos tirando são idênticas para o modo gerador. Tá? Só que para fazer a análise, uma análise dessa coerente, né, você tem que usar como premissa o modo de operação da máquina. Isso tem que ser estipulado de início para você fluir com a análise. Ok? Então, em modo motor, a corrente vai ter que fluir do terminal positivo da fonte de alimentação do jeito que eu estou mostrando. E aí, pessoal, ela vai passar, né, pela escovinha de carvão. E ao passar pela escovinha de carvão, ela vai chegar na lâmina e o condutor conectado à lâmina 2 aqui, ó, é o D. Então, um condutor conectado é o condutor D. Então, ela vai vir para cá, né? E um dos caminhos que ela pode seguir, né, vai ter uma derivação nesse nó, ela vai seguir para cá, e como a gente assumiu também por premissa que essas espiras estão projetadas para trás do plano do desenho, então a corrente vai ter que entrar aqui, ó, tá? Se ela está entrando nesse sentido, em um lado da espira D, ela vai ter que voltar, né, pelo outro lado da espira D, que é o condutor D', tá? O D', né, na nossa montagem, né, pelos outros desenhos, ele está conectado na lâmina 1. Então, essa corrente vai ter que vir para cá, é o único caminho que ela pode seguir, e chegar na lâmina 1. Né? Na lâmina 1, ela não tem como fluir para a lâmina 4, nem para 2, é eletricamente isolado, e aí o caminho que ela tem para seguir é para o condutor A, né, que é o condutor conectado aqui com a lâmina 1, um dos condutores. Chegando ao condutor A, ele está projetado para o fundo do plano do desenho, a corrente vai ter que entrar assim. Opa, fala, João. Professor, uma dúvida rápida. No segundo e terceiro momento, o D' é qual? Só para eu saber o momento da computação. Ah, tá aí. Beleza. Não, tranquilão. Tranquilão? Deixa eu ver se eu consigo botar isso na tela aqui, João, para você acompanhar. Eu já anotei aqui, era só para eu botar aqui na anotação que eu não vi, mas agora já deu o ângulo, aí eu já peguei a visão. Beleza. Obrigadão. Valeu. Então, aqui, pessoal, o que vai acontecer? Aí a gente vai ter, né, a corrente no condutor A, né, ela vai voltar pelo outro condutor da espira, que é o condutor A'. O condutor A', pelas montagens anteriores que nós fizemos, é conectado na lâmina 4. Vai estar conectado aqui.
Essa corrente vai chegar na lâmina 4, e a lâmina 4 é conectada com a escova, que por sua vez é conectada com o negativo da fonte. Então a gente volta para a fonte por aqui, certo? O outro circuito paralelo, ele é constituído, e ele se inicia, vamos dizer assim, pelo segundo condutor conectado à lâmina 2. Tá? Vamos partir aqui do positivo da fonte. E aí vão seguir o circuito completo. A lâmina 2 aqui das outras montagens, ela era conectada no D e no C'. Então o C' está aqui, ó. Ela vai vir conectada aqui. Então, pela operação em modo motor, né, a corrente vai ter que sair, né, da fonte de alimentação com essa polaridade, chegar nesse nó e se dividir, né, entre o condutor D e o condutor C'. Chegando no C', ela vai ter que tomar essa orientação, né, vai percorrer a espira e retornar pelo condutor C. Né? O condutor C, pela nossa montagem, ele era conectado à lâmina 3. E aí, chegando aqui na lâmina 3, a gente tem a conexão com o condutor B, que é esse aqui, ó. Né? Nesse nó, pessoal, a corrente não tem outro caminho a seguir, a não ser para cá, ó. Essas duas extremidades são isoladas, tá? Ela vai seguir e vai chegar aqui no condutor B. No condutor B ela vai ter que... Espera aí. Não é no B' que ele entra? Ali, ó, do 3 pro B'. Aí ele sai no B lá do outro lado e aqui conecta na lâmina 3. Desculpa, ela vai no B', tá? Olha aqui os desenhos anteriores, eu me confundi, ó. Ela vai do C para a lâmina 3, da lâmina 3 para o B'. Então, vamos repetir, do C para a lâmina 3, da lâmina 3 para o B'. Esse aqui, ó. Tá? Então, o único caminho que ela tem para seguir é esse. Ela vai chegar no condutor, o condutor está projetado para dentro do plano aqui do desenho, então a corrente vai ter esse sentido. E ela retorna, né, no outro lado da espira, nascendo aqui do plano, do fundo desse plano para frente. Então ela vai estar saindo aqui do plano do desenho. O condutor B, pela montagem que a gente fez, ele está aqui, ele é conectado na lâmina 4. Vai chegar aqui e ser conectado na lâmina 4. Então a corrente vai ter esse sentido, chegar na lâmina, fluir aqui pela escova e retornar para a fonte. Tá? Então essa é a configuração elétrica do nosso circuito. Né? Observa aqui que em termos de campo magnético, esse cenário vai ficar idêntico a esse. Ó. Né? A gente tem, a gente pegar aqui, ó, e dividir o rotor ao meio, né? A metade direita tem condutores com corrente entrando no plano do desenho, igual era aqui em cima, e a metade esquerda do círculo do rotor tem condutores com linhas de corrente saindo do plano do desenho, igual era aqui em cima. Então, aplicando a regra da mão direita aqui ou aqui, né, você vai ter as mesmas linhas de campo. Tá? Então, você vai ter o campo magnético no novo cenário aqui, ó. O que comprova, então, que a nossa estratégia de aumentar o número de lâminas do comutador foi satisfatória para reduzir aqui a excursão do ímã. Ele sai aqui dessa orientação, percorre, vem para essa aqui, né? Percorre quase 90 graus e volta para a orientação original, quase na vertical. Então, antes, né, a gente tinha uma excursão do ímã com 2 comutadores.
que era assim, com 180 graus, e desculpa aqui uma expressão errada que eu falei, 2 comutadores não, 2 lâminas. Então, o nosso primeiro cenário contemplava 2 lâminas, né, e a excursão era de 180 graus. Agora, com 4 lâminas, a gente restringiu a excursão desse ímã para 90 graus. Tá? E aí, pessoal, se a gente extrapolar essa ideia e a gente quisesse reduzir ainda mais a excursão, o que a gente ia fazer? Né? Ao invés de 4 lâminas, colocar 8, ou 16, ou 32 lâminas. Tá? Então, o comutador de uma máquina dessa, né, ele vai ser construído, de acordo com a análise que nós fizemos, com um número bem generoso de lâminas do comutador. Tá? Então, a gente vai conseguir, com isso, né, garantir que todos os condutores, em uma determinada metade do círculo do rotor, possuam corrente no mesmo sentido, em qualquer instante de tempo. Qualquer momento que você olhar para a máquina, você vai ter, por exemplo, aqui do lado direito do círculo do rotor, todos os condutores com corrente num sentido, e do lado esquerdo desse círculo, todos os condutores com corrente em outro sentido. Tá? Então, é um ponto que conota aqui a sucesso no desempenho do comutador. Era um comportamento que nós gostaríamos que o sistema tivesse. E outra coisa, né, com muitas lâminas, a gente vai restringir a faixa de excursão a um valor bem pequenininho, tá? Reduzindo então a pulsação de torque. Né? Se a gente continuasse aqui, ó, dobrasse 8 lâminas, né, a gente teria uma excursão de 45 graus, tá? Se fosse 16, daria 22,5, tá? 32 lâminas, 11,25, então fica bem pequenininho, né? 10 graus é pouca coisa, tá? Então, vale a pena, né, que a gente implemente, construa a máquina com um número grande de lâminas, ok? Bom, então, essa explicação, ela tem teor analítico e de apresentação do equipamento. Como é que é, Gustavo? Do ponto de vista comercial, qual que é a quantidade mais comum da gente ver de lâminas? Olha, não sei te responder assim de cabeça, assim, eu não sei. Mas, Gustavo, quando você vê uma máquina de corrente contínua, tá? Ela tem muitas lâminas. Então, eu falaria aqui em dezenas, tá? Deixa eu mostrar uma foto, só para ter um parâmetro do que eu estou falando. É que 32 já excursiona aí esses quase 10 graus aí. Se for 128 lâminas, vai excursionar bem pouquinho já, né? Exatamente. E aí, se for uma máquina grande, com espaço, o pessoal vai fazer. Aqui tem algumas representações, eu queria te mostrar uma foto. Aqui, ó. Aqui, Gustavo, onde eu estou passando com o mouse, são as lâminas do computador. As escovinhas estão aqui do lado, ó. Uhum. Tá vendo? Então, algumas dezenas. Aqui é uma máquina de menor porte. Tá? Você vê pelo tamanho dela aqui, parece que ela está em cima de mesa e tudo mais. Então,
Aqui você vai, talvez umas 60, cara. Alguma coisa nessa ordem de grandeza, tá? Se você pegar um motor maior, aqui, esse aqui já é mais bruto, tá? Vai preservar também alguma coisa aqui, sei lá, umas 60, 64 por aí. Esse aqui menorzinho, já tem menos lâminas. Tá? Então, assim, eu estou construindo a resposta com você, eu te mostrando como que eu buscaria construir, eu não sei de cabeça, tá? Sem ordem de grandeza. E vai ficar mais ou menos por aí, por uma questão do tamanho mesmo que elas têm que ter, né? Também ela não pode ser fininha demais, senão ela não suporta a corrente que ela vai conduzir. Se for fininha demais, a escova tem que ser fininha demais, aí a escova também não suporta a corrente que eventualmente a máquina vai conduzir. E aí, se você não, mas eu quero muita lâmina, então você vai ter, já que a escova e a lâmina não pode ser fininha demais, você vai ter que aumentar o tamanho do comutador, aí tem que ver se a máquina comporta, né, pela carcaça dela e pela montagem, tá? Então, são alguns parâmetros que se usam para poder chegar aqui a essa quantidade de lâminas. Beleza. Beleza? Tá vendo? Não é um trem assim infinito, não, sabe? São algumas dezenas mesmo. Tá? Beleza. Beleza? Bom, pessoal, então eu queria inicialmente fazer com vocês uma apresentação do equipamento e uma análise física dele, tá? Antes de mergulhar em equações. Eu acho que fica mais saudável, né, a gente conhecer do equipamento, o que ele faz, alguns elementos construtivos de destaque, antes da gente mergulhar aqui em modelos. Fala, Gustavo. Não, eu aqui, João. Ô, João, desculpa. Tranquilo. Ô, professor, antes da gente começar essa análise aí, eu tenho uma dúvida, né? Assim, eu não sei se tem muito a ver com o assunto. Sim. Por exemplo, a gente acabou encontrando uma alternativa melhor, né, aumentando o número de lâminas, e agora há pouco o senhor mostrou que ele é como se fosse uma bobina, né, que fica comutando, e quando vai aumentando, fica comutando cada vez mais. Daí, por mais que tenha arrumado essa solução, não acaba essa comutação, não fica alterando o sentido da corrente, e o tempo da corrente indo e voltando na bobina não gera tempo, não sei se é tensão induzida, podendo dar algum problema na máquina? Perfeitamente, gera arco, tá? Então, assim, tem que se tomar cuidado com isso, né? Porque aqui, João, o que acontece? Se a gente olhar, em um instante de tempo aqui, ó, o B' e o D tem corrente saindo da tela, tá? Então, é como se a espira B a gente colocasse um amperímetro na espira B, a gente ia ver a corrente na espira B com esse sentido, que a metade da corrente é armadura, né? A gente está com aqui duas bobinas em paralelo, cada uma delas recebendo metade da corrente armadura. Tá? São as mesmas impedâncias, o mesmo circuito magnético que elas enxergam, então não tem por que a corrente numa bobina ser diferente da outra, vai ser metade. E aí, cara, desse instante de tempo aqui para esse, olha o que aconteceu com a corrente em B' e D, aqui ó, B' e D. Então as correntes aqui invertem de polaridade nas duas espiras, e essa inversão é num espaço de tempo, numa faixa de tempo curtíssima, né? Você imagina o seguinte, se essa máquina tiver a 1800 RPM, 1800 rotações por minuto,
Então, nós vamos ter 30 rotações por segundo, tá? Cada rotação são 360 graus. Então, 360 vezes 30 dão 10.800 graus mecânicos por segundo, tá bom? E aí, cara, entre esse instante aqui, que o finalzinho da lâmina 1 toca a escova, e um próximo instante de tempo que o início da lâmina 2 toca a escova, você tem aqui, ó, uma faixa angular pequenininha. É só a conta aqui, ó, da distância de uma lâmina com a outra. Igual a gente viu nas fotos, ela é bem pequena, tá? Então, se essa faixa angular, por exemplo, for exagerando aqui, 10 graus, 5 graus, tá? Você imagina, se você tem 10.800 graus por segundo, tá? Então, você tem aproximadamente aqui, ó, 1 sobre 10.000 segundos para percorrer cada grau mecânico. Tá? 1 sobre 10.000 são 100 microsegundos. Então, são 100 microsegundos para percorrer cada grau mecânico. Então, se aqui, por exemplo, tiver 5 graus, tá? Uma faixa angular aqui de 5 graus, ela vai gastar um tempo... Uma eternidade para a máquina. 500 micro, curtinho. Rapidão, ela comuta. Então, nesse instante, a corrente aqui no condutor estava positiva, e aí 500 microsegundos depois ela tem que estar negativa. Tá? E aí a gente vai, né, perceber um DI/dt muito elevado. Então, esse intervalo de tempo é um intervalo de 500 microsegundos. Se a máquina, por exemplo, estiver na condição nominal, tá, for uma máquina maiorzinha, seguramente aqui a gente vai ter algumas dezenas a centenas de amperes. Tá? Se uma máquina, por exemplo, de 100 amperes, tá, nominais, você pode, e você tiver no ponto nominal, que é o ponto que você preferencialmente vai operar a máquina, você vai sair de 50 amperes para menos 50. Tá? Você fechou a porta para mim? Tá bom, valeu. Então aqui, pessoal, você vai sair de mais 50 para menos 50. Então um DI aqui de 100 amperes na espira, né? No intervalo de tempo de 500 micro. Tá? Isso aqui são números típicos, tá? Eu não estou tirando da minha cabeça do nada, não. Estou construindo com vocês aqui, tá? Então, você vai ter um DI/dt aqui, ó, de 0,2 vezes 10 a sexta ampere por segundo, tá? Ou 200 kA por segundo. É bem alto, tá? E numa espira. Isso aqui é uma espira, ela que está imersa em um material ferromagnético, então ela tem indutância. O condutor B e o B' que a gente analisou são esses dois aqui, ó, tá? Então, se você inverte o sentido dela com essa intensidade toda, você tem uma tensão induzida aqui altíssima pela ação de comutação, tá? Essa tensão muito alta pode fazer com que exista arco elétrico nas conexões aqui da espira, tá? Especialmente se a gente não tiver acabado a comutação junto com o final aqui dessa faixa entre espiras,
Tá? Então, a lâmina solta da escova e a comutação ainda não aconteceu. E você tem um elemento indutivo, ele não vai aceitar interromper sua corrente instantaneamente. Tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai criar um arco para que a corrente continue circulando. Tá? Esse arco, ele vai alterando, né, libera muito calor, ele vai alterando as propriedades químicas da escova de carvão, né, além também de alterar a condutividade da lâmina. Né, é o mesmo efeito, não sei se vocês já viram, de chuveiro elétrico. Se você abrir um chuveiro elétrico queimado, muitas vezes você vai observar que nos dois contatos dele, né, que são usados para alimentar a resistência com a rede de energia, vai estar um queimadinho em cima. Tá? Isso é de arco, né, na hora que você abre o contato, e ou de calor, né, se o contato não estiver bem feito também, você pode ter calor ali, né, devido à alta resistência do contato e alta corrente, que acaba queimando aquele contato. Tá? Por vezes dá para ver lâmina, dá para ver arco no chuveiro. Você fecha a água, o contato abre de uma vez, tenta interromper a corrente muito bruscamente, dá para ver aquela luzinha lá dentro. Tá bom? Então, dá uma piscada mesmo, dá uma piscadinha. Sim. Então aqui é o mesmo efeito. Tá? Então se digamos aqui, se a transição mecânica de lâminas ocorrer antes da comutação elétrica se completar, dá um efeito de arco. Tá? E o problema de arco em motor de corrente contínua é um dos problemas que a gente tem que lidar. Tem técnicas para lidar com isso, então vou ver com vocês aqui. Ó. Porque, assim, parece que quanto mais a gente vai arrumando uma solução, vai refinando, né, que é o caso desse aí, de aumentar o número de lâminas para fazer esses esquemas, parece que isso vai surgindo outro problema. Aí vai comutar mais rápido, né, as espiras por conta da movimentação angular ser menor, né, do limite lá, 45, 22,5, e também vai tornar uma lâmina mais próxima da outra e pode ter mais arcos, aí parece que vai resolvendo, mas ao mesmo tempo vai aumentando outro problema dessa solução que aconteceu. João, é assim mesmo, assim, vou até repetir uma consideração que eu escutei uma vez do meu orientador de mestrado e doutorado, que é o professor Brás Cardoso de Jesus, da UFMG. Né? Ele até, assim, nas análises dele é muito inteligente, e eu gostava das análises dele, e uma que ele falou que vai de encontro aí o seu comentário, né, uma vez, foi o seguinte, que isso é como se fosse uma bexiga que tivesse alguns calombos assim deformados, né? Você tenta tirar um, aparece o outro do outro lado, aí você tenta o outro, aparece o outro, entendeu? Então, assim, a gente vai, então, na verdade, assim, a gente não consegue colocar o equipamento numa condição ideal de operação sobre todas as condições de contorno que o cercam. Você não consegue atender idealmente a todas as condições de contorno. Então, o que a gente faz? Né? A gente equilibra essas condições de contorno para ter o melhor desempenho possível. Tá? Então, às vezes, se esse efeito de arco que você comentou, vou até deixar aqui rodando na tela para a gente ver isso. Se esse efeito de arco que você comentou for muito pronunciado, ao arquinho aqui, ó. Tá? Então, se esse efeito for muito pronunciado e a gente estiver numa serraria com pó de madeira em suspensão, tá? Ou em algum ambiente com fluido inflamável, tá? E fosse muito pouco desejada a presença desses arcos, tá? Então, por vezes, vale a pena conviver com uma pulsação de torque um pouquinho maior, né? Aumentar um pouquinho o tamanho das lâminas para ter um DI/DT mais suave ali, tá? Então, realmente, essa percepção sua é fato. Agora, é o seguinte, esse comentário, né, eu estou fazendo ele aqui, ele é um comentário, né, que vai de encontro à sua consideração, né, e que é uma questão assim, de maturidade, né, nas nossas soluções de engenharia.
Então, assim, não existe a solução perfeita. A gente consegue uma solução ideal que coloca o equipamento na melhor condição possível, e não a perfeita. Tá? E funciona. Agora, é fato que funciona também. Assim, também para vocês, né, não terem aquela desmotivação, e aí eu estou falando isso aqui, não é como, né, aquele efeito, né, de inibir a desmotivação, né, com também a ausência da verdade, né? Por exemplo, você tem contextos na minha vida que eu preciso inibir a desmotivação, por exemplo, do meu filho, quando ele me pede para comprar tudo. Né? Então, assim, ele vai vendo na televisão e fala assim, pai, você compra isso, compra aquilo, compro tudo, sacou? Ele fica feliz, daqui a um minuto ele esqueceu, né, e aí, enfim, eu né, consigo acomodar as despesas conforme a minha receita aqui, né? Então, assim, aí realmente eu estou me furtando da verdade quando eu faço isso, mas é um recurso psicológico ali para a criança não ficar triste. Agora, nesse caso aqui, eu vou falar com vocês como testemunho da verdade mesmo, tá? O equipamento funciona e funciona bem. Tá? A gente consegue chegar em pontos, em configurações de operação muito satisfatórias, tá? E geralmente esses produtos de engenharia são muito aceitos, mas muito, cara. Você vê, a Embraer, por exemplo, lança aviões, mas vende igual água, todo mundo adora. Tem lançamento de carro, né? Se o fabricante acerta a mão, todo mundo adora. Né? Essas soluções mecatrônicas aqui, né, já estão entrando em carros, dominam as indústrias, tá? São muito competentes. O pessoal usa, o negócio roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e funciona muito bem. Né? E aí que entra, no caso, né, equipes de engenheiros competentes, engenheiras competentes, para garantir o equipamento nesse ponto ótimo. Não dá para ser o ideal, mas dá para ser o ótimo de acordo com a realidade do cliente. Né? Nesse trade-off que nós estamos discutindo, inclusive, entre centelhas, né, igual a gente está vendo ali, né, a produção de arcos, e qualidade do sinal de torque, pouca pulsação de torque. A gente deu um exemplo, né, de contexto de atmosferas explosivas que não dá para conviver com arco. Então você, né, capricha mais na extinção daqueles arcos e aceita perder um pouquinho na qualidade de regulação de torque. Pode ter o contrário também, você não está em atmosfera explosiva, você deixa o sinal de torque com pouca pulsação e convive com um centelhamento um pouquinho maior da máquina. Tá? Então é por isso que é bom essas análises físicas, né, qualitativas, que a gente faz com tanta densidade, com muito desenho, com muitos porquês, para que você tenha recurso para adequar a solução ao que o seu cliente está te pedindo. Tá? Bom, então aqui, pessoal, deu para entender, professor, obrigado. Valeu, João. Aqui, então, a gente encerra, pelo menos pelo plano da aula, o que eu gostaria de expor para vocês, né, na parte qualitativa dessa máquina. Agora, sim, esse encerrar, né, se deve, primeiro, né, a uma noção bem densa do que é o equipamento, né? Então, a gente teve um contato aqui bem denso do equipamento, com inclusive uma imersão no subsistema dele de mais difícil compreensão, que é o comutador. Né? Mas esse assunto não acaba. Tá? Isso aqui você bate papo por uma vida, vê diferentes configurações de projeto, né? Faz aqui jogos de perde-ganha, né, entre uma determinada configuração e um comportamento ou outro. Tá? Então isso aqui não acaba não. Nós vamos, na aula, né, nós vamos parar esse tópico aqui, porque nós já temos, né, conhecimento analítico suficiente para poder criticar o equipamento, entender como é que ele funciona no âmbito físico. E o nosso tempo limitado nos exige que a gente também veja a parte quantitativa, né, que são os modelos. Tá? Então a gente, para fazer engenharia, tá, isso não é uma obrigação da aula,
Para fazer engenharia, não adianta só saber os fenômenos físicos, você tem que saber os modelos, né, para conseguir controlar o equipamento, ter o equipamento na sua mão. Como que eu alimento esse equipamento para ter uma determinada saída? É o modelo que vai te responder. Bom, então, para fazer esse modelo, vou colocar aqui. Tá, esse MCC aí é máquina de corrente contínua, excitação independente, né? Então, como a gente mostrou ontem, o estator dessa máquina, o circuito de campo, vai ter essa configuração. Então, aqui é um circuito magnético, né, com uma carcaça de material ferromagnético para nos ajudar, né, a criar um ímã mais forte a partir da ação da força magnetomotriz. Então, você vai ter aqui uma fonte de força magnetomotriz que vai impor corrente nessa bobina. Ela começa na sapata da esquerda e continua em série aqui na sapata da direita. Vai ter uma fonte de tensão controlada que vai, né, alimentar esse sistema, né, e a gente vai ter aqui a síntese de um ímã, né, que vai estar orientado dessa maneira aqui, ó. Vou pegar uma cor diferente aqui para a gente não se confundir. A gente vai ter esse fluxo de campo aqui, ó. O ímã do circuito de campo, fluxo de campo. E aqui no centro a gente vai ter a peça rotativa, que é a armadura. Vou colocar ela menorzinha aqui, ó. Com a estrutura que nós acabamos de estudar, né? Então aqui eu não vou desenhar o comutador, a gente vai desenhar aqui as linhas de corrente desse circuito, né? Então numa metade aqui nós vamos ter para conseguir o ímã de armadura a 90 graus do ímã de campo, nós vamos colocar os condutores em uma metade do círculo do rotor com corrente orientada dessa forma e os condutores na outra metade com corrente orientada dessa forma aqui, tá? E isso vai ser sempre, essa configuração vai sempre estar presente pelo efeito do comutador, né? Bom, a gente vai tentar expressar equações que modelem o comportamento eletromagnético mecânico do equipamento. Tá? Então, nós vamos partir das fontes de alimentação elétricas até chegar na descrição
do comportamento do eixo mecânico. Tá? E vamos buscar aqui as expressões para descrever o comportamento dinâmico. Tá? Já que a gente está mexendo com controle, é necessário, né, que a gente consiga descrever o comportamento dinâmico do sistema para que a gente seja apto de fazer um controlador que consiga mudar o ponto de operação da planta mecatrônica, ou seja, passar pela dinâmica dela. Né? Bom, para esse circuito de campo, pessoal, nós vamos observar o seguinte: a gente tem uma fonte de tensão, né, de um alimentador externo. Essa fonte de tensão ela vai ser aplicada a um circuito constituído por condutores de cobre, né, que vão operar a temperatura ambiente. Então, eles não têm resistência nula. A gente pode caracterizar a resistência, né, das espiras ou da bobina do circuito de campo, e com essa resistência percorrida pela corrente, a gente vai ter uma queda de tensão na resistência, que vai ser igual a RI, a lei de Ohm. Tá? Além disso, pessoal, nós teremos a presença aqui de um elemento indutivo. Observa que a corrente vai circular aqui nesses condutores marrons, né, no circuito de campo, e ela vai criar um elevado campo magnético, né, porque a gente está aqui com um circuito magnético, né, com muito volume de material ferromagnético. Então você tem muitos ímãs elementares para te ajudar a criar campo, né. Lembrando, essas linhas de campo elas vão passar aqui, né, pela estrutura do circuito, né, saindo do polo norte e voltando ao polo sul. Tá? Então, quanto mais material ferromagnético, mais campo magnético você vai ter por ampere de corrente que você aplica na bobina do campo. Tá? Então, você tem aqui muito material ferromagnético para criar um campo muito forte, e você tem um entreferro de ar muito pequeno. Né? O ar, igual a gente viu na teoria de circuitos magnéticos, é o elemento que impõe a maior resistência ou a maior impedância magnética, né? A maior resistência à criação de campo magnético. Então, as máquinas são construídas com um entreferro de ar bem pequenininho entre o rotor e o estator. Então, a relutância do ar aqui é pequena. Tá? Então, conclusão, né, a gente vai ter um ímã muito forte criado aqui no circuito de campo. Né? E a gente modela, né, a tensão induzida nesse ímã a partir da primeira lei de Maxwell. Então, toda vez que a gente tentar alterar aqui a tensão induzida no ímã, toda vez que a gente tentar alterar o campo magnético, a gente vai alterar a tensão induzida na bobina da máquina, pelo efeito indutivo dela. Tá? E aí, a gente pode modelar esse efeito pela indutância vezes a derivada da corrente, ou seja, a queda de tensão em um indutor. Toda vez que você tentar variar o ímã, você vai tentar variar a corrente do circuito. E aí ele não aceita, né? Ele induz uma tensão tentando inibir essa variação. É o que está preconizado aqui na primeira lei de Maxwell. Bom, nesse circuito de campo, não há acoplamento de efeitos da armadura ou do rotor. Observa que se a máquina não tiver com vibração pronunciada e tiver bem montada, você pode rotacionar o rotor aqui, ó, à vontade, que o circuito magnético que essas linhas de campo verde enxergam é sempre o mesmo. Então, é sempre a mesma relutância de ar.
Tá? Se você rodar 10 graus, vai continuar a mesma relutância de ar. Se você rodar 20 graus, vai continuar a mesma. Então, a posição mecânica não altera a configuração do circuito magnético que essas linhas de campo verde enxergam. Então, não há nenhum efeito mecânico sobre o campo magnético do circuito de campo. Tá? Além disso, não há também acoplamento magnético aqui com o circuito de armadura, porque a gente constrói aqui o circuito de armadura, né, para que as linhas de campo dele tenham esse caminho aqui, ó. Mas, eventualmente, alguma linha de campo pode fazer isso aqui, ó. Né? Sair da armadura e entrar na bobina de campo. Tá? Só que se você ver, né, você medir algumas linhas de campo fazendo isso aqui à esquerda, tá? Como é o mesmo circuito magnético na esquerda ou na direita, você vai ver a mesma quantidade de linhas de campo fazendo isso aqui na direita. Ó. E aqui, ó, a linha de campo magnético, ela entra na face da bobina, tá? Digamos aqui no polo sul da bobina, e sai no norte. Tá? Do outro lado, né, ela entra no norte e sai no sul. Tá? Então, se você tiver uma variação do fluxo magnético da armadura, será que essa variação produz algum efeito na bobina de campo, que é essa marrom que a gente está analisando aqui? Né? Não produz. Por quê? Se você tiver, por exemplo, um crescimento do campo magnético, esse campo magnético laranja, tá? Que vem da armadura. Então, digamos que ele cresça em algum momento. Tá? Você tem um aumento da quantidade de linhas de campo aqui. Ele também vai crescer aqui do outro lado. Ó. É o mesmo circuito magnético, não tem motivo para que as linhas de campo de um lado sejam diferentes da do outro. E aí, essas linhas de campo laranja, elas vão furar aqui o interior dessas 3 espiras em marrom. Tá aqui, ó. Né? Então, o que vai acontecer? Fluxo magnético variável no interior de caminhos fechados, tensão induzida. Né? Então, você teria uma tensão induzida aqui, numa polaridade tal que se puder circular corrente, essa corrente vai contrariar a variação do fluxo. Então, você teria tensão induzida nessa polaridade aqui, ó. Esse potencial da esquerda é maior que o da direita. Porque se tivesse corrente circulando da direita para a esquerda, você ia criar campo magnético para cá, contrariando a variação do fluxo. Tá? Então, você tem tensão induzida nessa polaridade, nessa metade do circuito de campo, e na outra metade, ó, se o fluxo cresce, né, o fluxo laranja estivesse crescendo para cá, né, se estivesse aumentando as linhas de campo aqui, por primeira lei de Maxwell, também vai ter tensão induzida, né, mas numa polaridade que contrarie a variação do fluxo. Então, você teria tensão induzida para cá, ó, porque circularia corrente assim, né, e circulando corrente assim, lá atrás da sapata, né, onde ela está pontilhada, tá, essa corrente sairia por aqui, né, ó, pela frente até fácil de ver, ela criaria campo para cá, ó, contrariando o campo laranja que cresceu para a esquerda. Então, olha o que acontece aqui, a tensão induzida de um lado, é o negativo da tensão induzida do outro, e os dois circuitos estão em série. Então, a tensão do início para o final do circuito, induzida pelo acoplamento com o circuito de armadura, que é o circuito aqui do rotor, é zero. Então, não há acoplamento magnético da armadura, da armadura sobre o campo. Tá? Então, o fluxo do circuito de armadura pode variar à vontade, o pau pode quebrar aqui esse circuito
né, ter a sua corrente alterada, o circuito do rotor aqui, o fluxo alterar à vontade, que você não vai ver 1 volt de tensão na bobina de campo. Então, fenômenos elétricos na bobina de armadura não se manifestam na bobina de campo. Então, os circuitos não são eletricamente acoplados, né? Além disso, igual a gente explicou agora há pouco, também, se houver qualquer variação da velocidade mecânica, ou independente da velocidade mecânica, ou dos fenômenos mecânicos aqui do rotor, nós sempre teremos, né, pela simetria do círculo aqui, a mesma relutância de ar entre o campo e a armadura. Pode rodar o rotor do jeito que você quiser e na velocidade que você quiser, que a relutância de ar do circuito é sempre a mesma, a distância entre estator e rotor é sempre a mesma. Então, não há interferência dos fenômenos mecânicos sobre a dinâmica elétrica do circuito de campo. Tá? Então, a única equação que nós precisamos para modelar o circuito de campo é essa aqui. Tá? Ele só depende da corrente que circula em si próprio. Fala, João. Professor, mas assim, não dá problema nenhum, né? Esses problemas aí na parte da bobina não dá problema nenhum se o problema de um lado da bobina for do mesmo jeitinho do outro lado da bobina, né? Porque eu tinha visto uns vídeos faz um tempão em que dava problema no rolamento, no filamento da bobina, né? Acho que o sistema entendia que quando estava, acho que era oxidado, não estou lembrado, e tinha um contato, aí considerava como uma só. Aí parece que um lado ficava entre aspas, desbalanceado, né? Um lado ficava um pouco mais forte que o outro e dava algum problema, não dava, não? Aí dá. Se o circuito magnético não for equilibrado, né? Ou seja, a montagem ali fizer com que o interferro de ar de um lado seja diferente do outro, aí essa premissa já cai por terra. Tá? Agora é o seguinte, a máquina geralmente ela é bem montada para evitar isso, tá? Porque esse não é um único problema que se manifestaria. Tem mais problemas também, entendeu? Então, beleza, o cara já tem que fazer tudo mesmo na conta mesmo, tudo simétricozinho, bonitinho, senão já dá ruim. Dá ruim. Eles têm, João, até para montar isso, cara, eles têm umas lâminas de ferro fininhas, chama calibrador de folga. O cara coloca algumas delas em série assim, para ver, eu montei o rotor desse lado aqui e deu 3 lâminas do calibrador de folga. Aí ele chega aqui no meio e fala, aqui também deu 3 lâminas, então tá certinho. Aí ele chegou aqui, por exemplo, deu 2 lâminas, ele pega a peça do rotor inteira e altera ela, né? Ou rotaciona um lado ou outro, sobe e desce, ou manda para a direita ou para a esquerda, ou movimentos combinados, tá? Até conseguir que esse interferro fique o mais uniforme possível. Tranquilo. Isso quando essa parte, o estator, tá tudo simétricozinho também certinho, né? Quando tá bem construído, né? Se o estator, por exemplo, o mandatório é o entreferro de ar, tá? Se, digamos assim, você distribuiu essas espiras do estator de uma maneira que não foi idêntica dos dois lados, mas é o mesmo número de espiras, 3 e 3, igual está aqui no desenho. Aí não tem problema não. Tá? Você vai pensar, não, mas aqui eu aproximei mais essas duas, afastei essa aqui mais um pouquinho, e do lado de lá eu coloquei as 3 com a distância exatamente igual. Isso não tem problema. O problema realmente mudar o número de espiras de um lado para o outro, aí você teria acoplamento. E não respeitar o interferro de ar, aí também dá problema. Não, tranquilo, beleza. Não precisa ser totalmente igual, mas ter o mesmo efeito dos dois lados, tranquilo. Isso. Beleza, obrigadão, professor. Valeu. Então, pessoal, isso aqui, então, essa equação encerra a modelagem do circuito de campo, tá? A do circuito de armadura demanda uma modelagem bem mais densa, porque nele, na armadura, são as espiras que estão no rotor, já existe um grande acoplamento com o circuito de campo, né? E há nele também, né, efeitos
do deslocamento mecânico, né? Essa peça está se deslocando com a dada velocidade e tal, então aqui não dá para desprezar esses efeitos, tá bom? E aí, não justifica eu gastar 5 minutos da aula aqui, que o tempo já acabou, e a gente quebrar o raciocínio no meio. Tá? A aula hoje já foi bem produtiva, eu preferia começar esse raciocínio numa aula e acabar, que eu acho que maximiza aprendizado. Tá? Fica muito mais limpinho, a gente começa e termina o raciocínio de uma vezada. Então eu queria parar por aqui hoje, né, e abrir a palavra a vocês novamente para dúvidas, para considerações, eu estou disponível. Tenho dúvida não, professor, tinha tirado ainda agora aí. O Gustavo. Eu tenho uma pergunta sobre a gente não precisa considerar aí o material do eixo na hora de fazer essas considerações sobre o fluxo magnético, não? Precisa. O eixo também é ferro magnético. Uhum. Tá? Então, aqui, ó, o eixo tem que ser de material ferro magnético e a carcaça do estator também, as sapatas também, tá? Porque aí funciona como um curto-circuito magnético. Se o eixo, Gustavo, se o rotor, tá? Então até um ponto aqui, o eixo pode até ser de material não magnético, tá? Porque o eixo, às vezes, por uma questão de estrutura mecânica, ele é construído com aço que pode ser que não tenha propriedades magnéticas. Só que ele ocupa uma região curtinha aqui no meio do rotor. O rotor, em sua maioria, esse já tem que ser de material ferromagnético. Porque ele está aqui, né, no caminho das linhas de campo, né, ele está no meio do circuito magnético das linhas de campo, tanto da armadura quanto do campo. Então, se ele não for um material ferromagnético de baixa relutância, a máquina simplesmente não desenvolve torque. Porque você vai ter um campo tão pequeno, né, uma vez que essa região enorme aqui, ó, tem alta relutância, então o campo fica tão pequeno que o torque fica mínimo. Então, é mandatório que o rotor seja de material ferromagnético também. O eixo pode ou não ser. Tá? O eixo mecânico, às vezes, vai no centro aqui com um material diferente. E no caso, por exemplo, se eu pegar um motor maiorzão, não sei se existe, por exemplo, de um eixo de 400 milímetros, aí pode ter interferência negativa, não? Ou a proporção, assim, a relação entre o diâmetro do eixo e o diâmetro do rotor já não meio que anula isso? Meio que anula. O rotor, ele vai crescer proporcional ao tamanho do eixo, né? O eixo, ele vai conferir conexão, né, com o sistema de mancais e rolamentos, e ele vai conferir estrutura mecânica, né, para suportar o pesão do rotor. Então, você cresce o tamanho do eixo quando o tamanho do rotor também está crescendo. E aí, você acaba, em termos de campo magnético, né, você botou um eixo muito grande, então é uma região de alta relutância. Só que você também vai ter um rotor enorme, e aí você acaba compensando esse efeito. Você cria outras regiões do espaço no rotor para que as linhas de campo possam passar. Ok. Valeu. Boa noite, professor. Uma pergunta aqui. Professor, no final da nossa modelagem, a gente está procurando o parâmetro que a gente vai utilizar para poder mensurar o torque eletromagnético. No final da modelagem, nós vamos ter equações que falam como se relacionam as tensões de campo e armadura com as correntes de campo e armadura, os fluxos de campo e armadura, o torque eletromagnético e a trajetória mecânica. Não, beleza. Entendeu? Então, vão ser equações ao final, Gustavo, ou Thiago, que vão explicar todo o acoplamento de sinais mecatrônicos da máquina. Tá. Eletromagnético-mecânicos. Igualzinho foi com a máquina de indução. Não, beleza. É que eu também estou acompanhando o material aqui junto, professor, para poder pegar as explicações e fazendo um paralelo. Entendi. Para acompanhar, belezinha. Bacana. Então, beleza, então, professor. Muito obrigado, viu? Falou, por nada. Pessoal, então, eu agradeço a presença de vocês aí,
né? A aula foi muito agradável e desejo uma boa noite. Quarta-feira a gente se vê de novo, então. Tá bom? Tranquilão, professor. Obrigado, viu? Obrigado, professor. Boa noite, viu? Bom final de semana para vocês todos. Vocês também. Valeu. Falou. Falou.